Bom dia, graça e paz a todos. Vamos orar? Convido você a estar orando comigo. Pai eterno, Deus de poder e bondade, louvado e bendito seja o teu nome, Senhor. Queremos aqui agradecer, ó Pai, pela tua infinita graça. Te louvamos, ó Deus, pela semana que já nos concedeu. Muito obrigado, ó Pai, pela renovação da sua misericórdia sobre nossas vidas, por mais um dia que o Senhor nos concede. Mais um domingo do Senhor que nós estamos aqui, ó Pai, reunidos para, Senhor Deus, ouvirmos, ó Pai, a sua palavra. Apresentar diante de ti, ó Deus, a nossa oração de gratidão, a nossa oração de intercessão e em favor, ó Deus, dessas pessoas. Pai, pela Suelen, ó Pai, que a sua família, Senhor Deus, está passando um momento delicado, ó Pai, devido a esse combate do coronavírus, ó Pai. Que o Senhor tenha derramado a sua graça sobre a vida dela, a sua misericórdia e da sua família também, os protegendo e os guardando, dando, Senhor Deus, consolo e conforto para aqueles, ó Deus, que têm perdido entes queridos, ó Pai. Apresentamos, ó Deus, a Bia, Pai, diante do seu altar. Seja falando com a tua filha, seja visitando, Senhor Deus, a tua filha. Ó Pai, pegando ela, Senhor Deus, em teus braços, acolhendo, Senhor Deus, neste momento que ela está passando, trazendo, Senhor Deus, restauração na sua saúde. Pai, eu peço uma bênção, Senhor, em favor de cada irmão, de cada irmã, Senhor Deus, que está nessa transmissão, Pai. Que o Senhor possa estar cuidando, dando, Senhor Deus, da tua direção. O teu Espírito Santo possa falar agora aos seus corações. Minha oração é a minha petição e é o meu clamor nesta manhã e a minha gratidão ao Senhor para todo sempre. Amém, Senhor Jesus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 14 ao versículo 21. O tema que eu escolhi para essa manhã, fé, jejum e oração. Então, abra aí a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 14 ao versículo 21. E assim está escrito: Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquele momento ele ficou curado. Então os seus discípulos aproximaram-se dele, Jesus em particular, e perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-los? Ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Muito bem. Fé, jejum e oração. Esse é um texto que faz parte dos sinóticos, dos evangelhos sinóticos. Você encontra essa narrativa no Evangelho de Mateus, conforme nós lemos. Você encontra essa narrativa também no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. E é importante você se atentar à leitura desses evangelistas. Por quê? O Evangelho de Mateus, ele traz na narrativa o diálogo mais abrangente com os seus discípulos.
dizendo a eles, ou respondendo à indagação deles, de que não foi possível a eles expulsar aquele demônio impuro, aquele demônio que fazia com que aquele jovem ficava surdo e mudo. Eles não puderam expulsar, segundo o que Jesus está trazendo, porque a fé deles era pequena. E porque aquela casta, aquela espécie de demônio, só seria possível ser expelida através de jejum e oração. O evangelista Marcos, ele não apresenta este diálogo de Jesus com os discípulos acerca da fé. O evangelista Marcos, ele vai introduzir o diálogo de Jesus com o pai da criança, do pai do jovem que estava sofrendo com esse espírito imundo. E fala acerca da incredulidade, a incredulidade de todos que estavam ali, em especial, ou de forma específica, o pai do jovem, que chega a dizer, olha, então me ajude na minha incredulidade, na minha falta de fé. Então Jesus faz um diálogo com o pai desse jovem. Jesus pergunta desde quando aquele jovem tem sofrido com aquele demônio, né, com aquele sofrimento, e vai fazendo um diálogo então com o pai do jovem. O evangelista Lucas, por sua vez, ele não traz nem o diálogo com os discípulos acerca da fé, como Mateus apresenta, não fala do diálogo de Jesus com o Pai, como assim o evangelista Marcos apresenta. O evangelista Lucas, ele é bem objetivo. Ele traz a narrativa, e o que é importante para Lucas é apresentar que no restante do texto, Lucas vai dizer para os discípulos que estava próximo o dia, o momento que o Senhor Jesus seria entregue na mão dos fariseus para se cumprir, então, a missão para a qual o Senhor Jesus foi comissionado, foi enviado. E os discípulos não entendiam o que Jesus estava dizendo ali no texto de Lucas. Então é importante para nós estudarmos esse texto na ótica, na perspectiva dos três evangelistas, para que você tenha aí uma noção mais abrangente, um cenário mais completo do que aconteceu nesse dia. O evangelista Mateus, ele apresenta o diálogo com os seus discípulos acerca da fé, da pequena fé, de uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Já o evangelista Marcos, do diálogo com o pai do jovem, falando da questão da falta da incredulidade, né? Ou a falta da fé, tomado de uma incredulidade aquele pai. E o evangelista, então, Lucas, narra de forma muito singela o episódio, porém, ele faz um adendo no texto muito importante para o seu propósito do seu evangelho. Como nós estamos estudando o evangelho de Mateus, eu vou me ater ao evangelho de Mateus. Quis trazer para vocês, então, um panorama dos três evangelistas acerca do episódio, né, do relato que aconteceu aqui com esse menino, e os discípulos não puderam expulsar, então, os demônios, né, libertaram daquele sofrimento. Pois bem, tanto o evangelista Mateus, Marcos e Lucas trazem essa narrativa. E uma situação posterior é que Jesus e 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, eles estavam no Monte da Transfiguração, ou seja, no monte onde o Senhor Jesus transfigurou-se diante dos seus 3 discípulos. E os demais discípulos estavam no pé da montanha com um problema
delicado que não conseguiram resolver. Jesus estava lá no monte e teve um momento que Jesus transfigurou-se. E ali apareceu então Elias, apareceu Moisés, e Pedro, Tiago e João puderam contemplar Jesus, Moisés e Elias, onde Jesus transfigurou-se, ou nós conhecemos muito a passagem como o Monte da Transfiguração. Jesus desce desse monte e resolve rapidamente o problema. O Senhor Jesus não demorou, muito tempo para resolver esse problema. Ele desceu, encontrou um alvoroço, encontrou os fariseus e escribas discutindo com os discípulos, e Jesus então resolve a parada rapidamente. Assim que Jesus então resolveu o problema, os seus discípulos aproximaram-se dele e perguntaram em particular. Olha a pergunta dos discípulos. Por que motivo não pudemos expulsá-lo? Não é curioso? Eles estavam tentando expulsar aquele demônio, tentando libertar aquele jovem daquele sofrimento, e não conseguiram. Jesus estava com 3 discípulos no monte e tendo um momento de transfiguração. Os discípulos contemplaram Jesus, contemplaram Moisés, Elias. E ao descer, Jesus encontra aquele alvoroço. E ele resolve o problema rapidamente. A percepção dos discípulos foi instantânea, imediata. Por que não conseguimos expulsá-lo? Qual foi o motivo? O que nos impediu? O que nos impediu de realizar este milagre? O que nos travou, nos impossibilitou de liberar esse jovem, libertá-lo dessa possessão demoníaca, dessa opressão demoníaca? Senhor Jesus, Mestre, o que motivou o impedimento? Então eu fiquei a me perguntar acerca disso. O que impediu? Qual foi o motivo que impediu aqueles discípulos de realizar aquele milagre? Jesus então responde. Eu não ousarei responder por mim, mas eu vou relatar o que Jesus respondeu. E partindo da resposta de Jesus, nós iremos observar o texto. Tá certo? Olha a resposta de Jesus, no versículo 20 e no versículo 21. Jesus respondeu: por que vocês não expulsaram? Jesus responde: porque a fé de vocês é pequena. Porque a fé que vocês têm é pequena. Vocês têm uma fé pequena. E aí ele diz, ou ele acrescenta: eu lhes asseguro que se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas esta espécie, ou este problema hoje, essa dificuldade de hoje, esta espécie que no caso era o demônio que estava atormentando, perturbando, escravizando aquele jovem, aquela espécie só sai pela oração e jejum. Só é expelida, expulsa
por meio da fé, da oração e do jejum. Essa foi a resposta de Jesus. Então vamos partir dessa resposta. Sabe por quê? Porque naquele momento, Jesus, ao responder, horas antes, Jesus estava no Monte da Transfiguração, ou transfigurando-se diante de Pedro, João e Tiago. Mas naquele momento, observem, Jesus não está em jejum. Jesus não está em oração. Então eu fiquei a perguntar, se Jesus está respondendo que não foi possível eles expulsar porque a fé deles era pequena e que aquela situação só poderia ser resolvida através do jejum e da oração, eu não encontro no texto que naquele momento Jesus estivesse orando e estivesse em jejum. Embora Lucas, quando ele vai tratar do Monte da Transfiguração, ele vai dizer que foi no momento que Jesus e seus discípulos estavam orando que aconteceu a transfiguração. Embora evangelista Mateus e Marcos não trazem essa informação quando relatam sobre o monte. Mas aí eu não encontro Jesus orando no texto, não encontro Jesus em jejum no texto, não encontro Jesus trazendo esse ensinamento ou essa orientação no Monte da Transfiguração. E logo eu me pergunto, preciso olhar para o texto e tentar entender por que Jesus responde desta forma. Que a fé deles era pequena e que aquela situação só poderia ser resolvida através de jejum e oração. Mas Jesus não está em jejum e nem está orando. Então eu li os 3 evangelistas que trazem esse episódio, narram esse episódio, e eu quero aqui então apresentar a vocês algumas lições que esse texto nos traz. Algumas lições. Primeira delas, que eu encontro no texto. A qualquer momento, podemos nos deparar com os imprevistos. Vou repetir. A qualquer momento, podemos nos deparar com os imprevistos. Jesus estava no monte, com Pedro, com João e com Tiago. Estavam ali num momento ímpar. Enquanto os discípulos, os outros 9, estavam enfrentando uma situação delicada. E foi uma situação imprevista. Não foi planejada, não estava no cronograma, não estava agendado aquela situação. Simplesmente aconteceu. De repente, apareceu alguém e disse aos discípulos: o meu filho está atormentado por um espírito, por um demônio, que joga ele na água, joga ele no fogo, no chão, faz ele ranger os dentes, tenta matá-lo a todo e qualquer momento. Façam alguma coisa. E os discípulos então tentaram e não conseguiram. A qualquer momento, eu e você podemos nos deparar com imprevistos. Essa é a primeira lição que eu aprendo do texto. De repente, podemos nos deparar com imprevistos.
armadilhas, tentações e muitas outras dificuldades não nos darão tempo, preste atenção, não nos darão tempo para nos prepararmos. Assim, as situações que nos surgem de imprevisto, inesperadas, elas não vão nos oferecer tempo para uma preparação. Eu não vou ter tempo para me preparar para resolver aquela situação. A minha decisão, a minha ação, ela deve ser imediata. Porque os discípulos recepcionaram o pedido do pai daquele jovem. Não havia tempo hábil para esperar Jesus e os outros discípulos descerem do monte para Jesus resolver aquela situação. O pai do jovem pediu para os discípulos: vocês podem me ajudar? Não cabia naquele momento os discípulos relatarem para o pai dizendo: olha, nós não sabemos o que fazer. Vamos ter que aguardar o Senhor Jesus descer lá do monte. Não sei quando. Talvez seja hoje, talvez ele fique lá alguns dias, nós não sabemos. Ele subiu, nos avisou o que iria fazer. Possivelmente ele possa ficar lá algum tempo. A ação e a atitude, a decisão dos discípulos foi imediata. Tiveram que resolver o problema. Um problema improvisado, inesperado, foi imprevisto ali. A qualquer momento, eu e você podemos nos deparar com imprevistos. E o que eu ou você, que todos nós iremos fazer? Porque nenhuma das situações inesperadas, de imprevisto, dificuldades, armadilhas, tentações, problemas, não nos darão tempo para uma preparação. É de imprevisto, é inesperado. Não está nada agendado, não está no planejamento, não está no cronograma. De repente apareceu. E qual será a nossa decisão e a nossa ação? Ela tem que ser de imediata. Nossa decisão e ação deverão ser bem assertivas, por serem imediatas. Nós temos que estar, ou estejamos sempre, em alerta, em prontidão. Nós devemos exercitar a nossa fé constantemente, colocando em prática o jejum e a vida de oração. Nós temos que estar sempre em prontidão, num estado de alerta, praticando jejum e oração, uma vida de oração. Porque nós podemos nos deparar com imprevistos. Jesus estava no monte, os discípulos estavam no sopé da montanha. E agora? O que faremos? Então essa é a primeira lição que eu aprendo. Estejamos, veja até a aplicação, estejamos constantemente em alerta, prontidão, exercendo a nossa fé, praticando jejum e vivendo uma vida de oração. Para que não sejamos surpreendidos por situações inesperadas, de imprevisto, e não pudermos corresponder à situação que se apresenta. Uma segunda lição
que eu vejo aqui no texto, que eu quero compartilhar com vocês, é que a fé, ela não surge de um dia para o outro. A fé não surge de um dia para o outro. A fé dos discípulos aqui do texto era uma fé de idas e vindas. Era uma fé que ainda era impotente e era uma fé que não tinha sido desenvolvida por completo. Era uma fé que estava sendo construída. Era uma fé que estava sendo desenvolvida aos poucos, gradativa. A fé não surge de um dia para o outro. Isso fica para mim muito claro no texto. Para se ter uma fé madura, precisa-se de experiência e um tempo para o crescimento. Para se ter uma fé madura, precisa-se de experiência e um tempo para o crescimento. O apóstolo Tiago, quando ele escreveu a sua carta, no capítulo 1, versículo 2 ao versículo 4, ele nos diz o seguinte: meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A fé produz perseverança, a fé que é provada. Para se ter uma fé madura, precisa-se de experiência. Esses discípulos, anteriormente ao episódio narrado, tiveram uma fé de, como Pedro, andar com Jesus sobre as águas. Eu quero ir até ti, Senhor. Quero, sobre as águas, quero andar e ir até o Senhor. E o Senhor Jesus chamou Pedro. O texto diz que Pedro teve pouca fé, mas não falta. A fé de Pedro estava sendo desenvolvida. Mas também tiveram uma fé bem diminuída, apequenada, diante de outras situações. Então a fé dos discípulos era uma fé de ida e vindas. A fé estava sendo evoluída. A fé estava sendo desenvolvida. A fé estava sendo provada. Por isso que eu entendo pelo texto que a fé, ela não surge de um dia para o outro. Precisamos experimentar situações das quais exercitaremos a nossa fé. Quando nós oramos, Senhor, acrescente-nos fé, logo você está pedindo a Deus que lhe ofereça situações e oportunidades para exercê-la. A fé, ela não é algo que vem até nós e pronto, pode... fiz o download aqui da fé, o upload da fé, pronto, está resolvido. Pode vir qualquer situação que eu vou manter a fé. De forma alguma. A fé, ela precisa ser exercitada. A fé, ela precisa ser experimentada, precisa ser provada para que seja uma fé madura. E o texto está relatando que eles estavam diante de uma nova oportunidade, de uma nova experiência para exercitar a fé deles. Por essa razão que Jesus diz: vocês não puderam expulsar porque a fé de vocês é pequena. Jesus não diz no texto que eles não tinham fé, mas que a fé deles ainda era uma fé impotente, ainda era uma fé sendo construída, ainda era uma fé sendo desenvolvida.
Eles estavam gradativamente experimentando situações, vivenciando situações das quais poderiam fomentar, poderiam fortalecer, desenvolver a fé deles. Por essa razão foi a resposta de Jesus. Vocês não o fizeram, não conseguiram expulsar, porque a fé de vocês é uma fé pequena. Mas eu quero assegurá-los de que se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão dizer àquele monte, saiam daqui para lá, e o monte irá. E aí, quero chamar então a atenção esse adendo na resposta de Jesus, ou esse acréscimo que Jesus faz à resposta. Motivo pelo qual vocês não expulsaram, porque a fé de vocês é pequena. Mas deixa eu acrescentar algo para vocês. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, dirão àquele monte, saia daqui para lá, e ele irá. O que Jesus estava dizendo ali para eles? Que jejum e oração nos levam a obter uma fé que esteja de acordo com a vontade de Deus. Até a menor porção de fé, desde que esteja de acordo com a vontade de Deus, pode levar à realização daquilo que de certo modo é considerado impossível. Dizer para um monte, saia daqui para lá, isso é impossível. Mas mediante a menor porção de fé, desde que esteja de acordo com a vontade de Deus, é possível. Basta esta fé, menor que seja, estar de acordo com a vontade de Deus. A fé deve estar de acordo com a vontade de Deus e também deve contribuir para a sua glória. Por essa razão que Jesus está acrescentando a resposta. Eu lhes asseguro que a menor fé, ou se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, se vocês disserem, monte, saia daqui para lá, ele irá. Algo impossível acontece quando a minha oração, quando a minha fé, ela está de acordo com a vontade de Deus. Como eu posso saber disso, pastor? É através da oração e é através do jejum. Muitas coisas não são realizadas porque a nossa fé ela é pequena. Ela ainda está num processo de construção. Ela ainda está sendo desenvolvida. A nossa fé. Até a menor porção de fé, desde que esteja de acordo com a vontade de Deus, pode levar à realização daquilo que, de certo modo, é considerado impossível. Exercite a fé. Deixe a sua fé ser colocada à prova. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Lembra dessa música? Cada dia que a minha fé é provada. Cada vez, né, Beth? Cada vez a minha fé é provada. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Permita que a sua fé seja provada. Experimente situações de fé. Porque tanto eu e você podemos nos deparar com situações de imprevisto. Situações de imprevisto, né? Situações inesperadas. Uma terceira lição que eu aprendo aqui, no texto, é que o momento para se valer da oração e do jejum não é quando a batalha já começou. Terceira lição. O momento para se valer da oração e do jejum não é quando a batalha já começou. Porque o texto vai dizer para nós, ou
o texto não nos apresenta que Jesus estava orando ou se Jesus estava em jejum. O texto não traz, nem o texto que narra o momento que ele expulsa aquele demônio, nem quando ele está no Monte da Transfiguração. Não está em jejum, não está em oração. O que eu aprendo aqui é que o momento para se valer da oração e do jejum não é quando a batalha já começou. Jesus já vivia uma vida de oração. Jesus já praticava o jejum antes mesmo das batalhas. Não era naquele momento que queria começar a batalha que Jesus orava, que Jesus se colocava em prontidão de jejum. O texto me traz a ideia, e eu me valendo dos outros textos dos próprios evangelistas, de que a prática de Jesus de jejum e oração era constante, era contínua, quase que diária. Ou diariamente, podemos dizer. Não era no momento da batalha. Quando a batalha já começou, não há como afiar a nossa ferramenta. Não tem como afiar a nossa espada. O momento de jejuar e orar é antes da batalha. Não podemos parar para afiar a nossa espada quando o inimigo já está à nossa frente nos atacando. Quando o inimigo vem nos atacar, tenhamos a nossa espada já afiada. Então, qual é a proposta? Estejamos em alerta, estejamos em prontidão, já exercendo a nossa fé, já vivendo uma vida de oração, já praticando o jejum, muito antes da batalha começar. Jesus diz para eles, a segunda resposta. A primeira resposta que Jesus deu foi que ele não foi possível eles expulsar porque a fé deles era pequena, era uma fé que ainda estava sendo construída, era uma fé que ainda estava sendo desenvolvida. E a segunda resposta de Jesus é que aquela situação, ou aquele demônio, aquela casta, aquela espécie de demônio, aquele problema, só era possível ser resolvido com jejum e oração. Mas se Jesus não estava em jejum e oração, é porque ele já fazia isso antes. Jesus já estava pronto, apto, habilitado muito antes da batalha começar. Não podemos esperar a batalha chegar diante da nossa porta, diante da nossa vida, diante da nossa família, para nos colocarmos em oração, em jejum e exercitar a fé. Isso é antes. Quando Jesus diz, esta casta só sai por jejum e oração, Jesus já praticava isso muito antes. Jesus tinha uma vida de oração, uma prática do jejum. E o que ele nos ensina é que como nós temos que exercitar a nossa fé continuamente para que ela possa ser construída, para que ela possa ser evoluída, desenvolvida, nós também temos que viver uma vida de oração e realizar a prática do jejum. Muito antes da nossa batalha, muito antes das nossas dificuldades. Não tem como pararmos para afiar a nossa espada quando o inimigo já está nos atacando. Não dá tempo para parar. A espada tem que estar afiada. Qual que é a sua espada? A palavra de Deus em Efésios capítulo 10 vai dizer que a espada é a palavra de Deus. Você está afiado nessa palavra? A sua palavra está afiada? Porque a palavra de Deus também diz em Hebreus que a palavra de Deus ela é como uma espada afiada de 2 gumes, ou seja, uma espada afiada de 2 cortes, que penetra no cerne, no íntimo do coração humano, faz divisão entre a alma e o espírito, consegue discernir o coração do homem. A palavra esteja afiado.
Não tem como estar afiado na palavra, estar orando e jejuando quando a batalha já começou e quando você já está enfrentando. Vida de oração, jejum, exercício da fé, ela vem muito antes do que a batalha. Jesus disse, só sai com jejum e oração. Então, pratique o jejum, vive uma vida de oração, exercite a sua fé. Uma quarta e última lição, estou indo para o final. Uma quarta e última lição que eu aprendo aqui no texto está no versículo 20 a 21. Ele vai dizer o seguinte, versículo 20 a 21. Vou ler aqui para os irmãos. Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. A quarta lição. Nem todos os milagres são iguais. Essa é a quarta lição que eu aprendo no texto. Nem todos os milagres são iguais. Jesus disse que eles não expulsaram porque a fé deles era pequena. Precisava ser uma fé desenvolvida, uma fé evoluída, uma fé que gradativamente estava sendo experimentada, exercitada, para se tornar uma fé madura. E que aquela casta só saía com jejum e oração. Quando Jesus responde que aquela casta só sai com jejum e oração, me faz então que lembrar que o próprio evangelista Mateus e também Marcos também relata que os discípulos foram enviados, os 12, foram enviados para evangelizar. Foram comissionados para fazer discípulos. Por exemplo, Mateus no capítulo 10, versículo 1, Mateus capítulo 10, versículo 1 vai dizer o seguinte, os discípulos já haviam expulsado espíritos maus em sua viagem missionária. Olha o que diz. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Nem todos os milagres são iguais. Os discípulos, pelo texto de Mateus capítulo 10, versículo 1, eles já tinham expulsado demônios. Eles já tinham expulsado espíritos imundos, espíritos do mal. Por essa razão que quando o pai do jovem chega até os discípulos, olha, me ajudem, eles não tiveram uma outra atitude a não ser de forma imediata a sua atitude, a sua decisão de ajudar. Porque aquela situação apresentada pelo pai do jovem, eles já tinham experiência, já tinham realizado algo semelhante. Mateus capítulo 10, versículo 1. Chamando seus discípulos, deu-lhes autoridade, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Mateus capítulo 10, agora no versículo 8. Curem os enfermos, assim Jesus dizendo. Jesus está enviando os seus discípulos dizendo, cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, preste atenção, expulsem os demônios. Vocês receberão de graça e também de graça devem dar. Então eles já tinham realizado isso. Mas Jesus está falando que nem todos os milagres são iguais. Naqueles vocês receberam autoridade e realizaram. Agora, com a mesma autoridade, vocês precisam de uma porção extra do Espírito Santo de Deus.
Vocês precisam de intimidade com Deus. Vocês precisam estar na dependência de Deus. Vocês precisam ser íntimos de Deus. Vocês precisam se relacionar com Deus. Não é como um interruptor de luz, que você acende e apaga a hora que você quer. No mundo espiritual, a relação, a intimidade, a comunhão com Deus deve ser real, diária, contínua. Lá no capítulo 10, eu dei autoridade a vocês. Vocês foram em meu nome. Agora vocês percebem que nem todos os milagres são iguais. Eu, o Filho, o próprio Deus, eu tenho comunhão com o Pai. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai estamos unidos. Eu e o Pai, eu amo o Pai me ama. Eu glorifico o Pai me glorifica. Jesus dizendo. Jesus é Deus. E ele diz para os seus discípulos, eu e o Pai somos um. Eu glorifico o Pai me glorifica. Eu amo o Pai me ama. Então, o que nos surge como proposta é que alguns milagres realmente necessitam de uma unção extra do Espírito Santo, e ela só é obtida por meio do jejum e da oração. Essa intimidade com Deus, essa comunhão com Deus é obtida pela oração e pelo jejum. Eu fiquei essa semana pensando muito nisso. Eu como pastor, eu como servo, eu como pessoa, eu fiquei a me perguntar, a mim, no meu cantinho, Senhor, como eu tenho sido, na comunhão contigo, eu, pastor, como eu tenho sido com o Senhor, com jejum, com a minha vida de oração, com a minha intimidade com o Senhor. Eu fiquei a refletir se essa comunhão tem sido intensa, se essa minha busca por Deus tem sido profunda, se essa minha intimidade com Deus é verdadeira. Eu para com Ele, não Ele para comigo, eu tenho certeza que é. Mas eu fiquei a me questionar. Eu fiz uma introspecção, fiz uma anamnese, uma auto-anamnese de mim mesmo. Senhor, como é que eu estou contigo? Como tem sido a minha comunhão? Por que muitas coisas não acontecem? Por que muitas coisas não realizam? Porque nós temos uma palavra até mecânica para responder. Não era da vontade de Deus. Se fosse da vontade de Deus, acontecia. Será? Porque às vezes a gente fica colocando muito na conta de Deus. Quando algo não acontece, você fala, é porque não era da vontade de Deus. Mas será mesmo que não era da vontade de Deus? Será que nesse texto aqui não era da vontade de Deus que os discípulos expulsassem aquele demônio? Não era da vontade de Deus que eles realizassem aquele milagre? Não era da vontade de Deus que eles resolvessem aquele problema? Não foi isso que Jesus respondeu. Jesus respondeu que não foi possível porque a fé deles não era pequena. Que era uma fé que precisava ser desenvolvida. E que aquela situação iria exigir deles mais comunhão, mais intimidade, com oração e com jejum. Tal forma como Jesus também fazia. Jesus sempre estava em jejum, Jesus sempre estava em oração. Há muitos textos dos evangelistas que trazem que Jesus, várias vezes, ele saía para o monte para orar. Ele buscava comunhão com o Pai. Ele buscava um momento a sós com Deus. Ele sempre estava em movimento de falar com o Pai, de dialogar com o Pai. Ele sempre buscava o Senhor. Então, me faz pensar que muitas coisas não acontecem na minha vida, não é porque não é da vontade de Deus. Porque se eu pensar assim, eu sempre vou colocar a negatividade
sempre na conta de Deus. Vou procurar um emprego, não deu certo, não era da vontade de Deus. Fui fazer um tratamento médico, descobri que eu estava doente, não recebi aquela cura, mas não é da vontade de Deus. Tentei fazer isso, não deu certo, mas não era da vontade de Deus. Então tudo não é da vontade de Deus? Eu preciso me perguntar, é claro que algumas coisas não acontecem, porque não está dentro do propósito de Deus. Mas será que é tudo que não acontece, tudo que não acontece na nossa vida é porque não é da vontade de Deus? Eu preciso fazer essa pergunta a mim. Será que tudo que não acontece na minha vida é porque não é da vontade de Deus? Porque logo, quando muitas coisas acontecem na nossa vida, principalmente as boas, a gente agradece. A gente, quando arruma um trabalho, quando nós somos curados de uma enfermidade, quando nós passamos por uma situação e vencemos, nós falamos o quê? Graças a Deus, obrigado, Senhor. Nós não agradecemos a Deus? Por que nós não pensamos que muitas coisas que não acontecem é porque não é da sua vontade? Às vezes é da vontade, sim, de Deus. Tanto é que Jesus curou esse jovem daquele sofrimento, libertou ele daquele demônio. Jesus o libertou. Era sim da vontade de Deus. Só não foi feita pelos discípulos, não porque Deus queria que fosse Jesus. Porque o texto não diz isso. O texto vai falar só porque vocês não expulsaram? Porque vocês tinham, a fé de vocês era pequena. Vocês ainda estão exercitando a fé. E essa situação é porque precisa ser de jejum e oração. Nem todos os milagres são iguais. Nós precisamos pensar nisso. Para concluir, eu quero então, já que nós estamos nesse momento de introspecção, por que não aproveitarmos esses momentos de calma e silêncio para cultivarmos o nosso relacionamento com Deus? Eu me fiz essa pergunta. Por que não revestirmos da armadura de Deus, a fim de que eu e você tenhamos força no momento necessário? Porque afinal de contas, meus irmãos, o nosso adversário ele não desiste. Ele é um leão andando em derredor, apenas procurando o momento certo de atacar. Ele fica nos cercando, querendo nos atacar. Por que nos revistamos antes da armadura de Deus? Não sejamos ingênuos. Não estamos em um parque de diversões, ou em uma colônia de férias, ou num clube. Estamos em uma guerra no território do inimigo. Por que o território do inimigo? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então a nossa briga espiritual é no território do inimigo. E a torcida é praticamente toda do adversário. Porque a Bíblia diz também que o mundo nos odeia. Então nós não podemos brincar. Vamos cultivar. Vamos nos revestir. Cultivar momentos com Deus. Revestirmos da armadura do Senhor. Porque se quisermos derrotar o inimigo, vencer as tentações e nos livrar das armadilhas que ele mesmo tem lançado sobre nós, precisamos ter sempre nossas espadas bem afiadas e prontas para serem usadas. Quais são as nossas espadas? Nós temos aí a palavra de Deus. Nós temos condições de orar, de jejuar, exercer a nossa fé. Billy Graham, um pastor evangelista americano, certa vez ele diz o seguinte: se o homem se mostrar fraco no seu relacionamento com Deus, o será também
em todas as demais áreas de sua vida. Vou repetir. Pastor Billy Graham, pastor evangelista americano, ele diz o seguinte: se o homem se mostrar fraco no seu relacionamento com Deus, o será também em todas as demais áreas da sua vida. Isso corrobora com o que diz Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Se te mostrares fracos no dia da angústia, a tua força é pequena. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Que Deus possa nos abençoar com a sua palavra. Que possamos então cultivarmos momentos de comunhão, de relacionamento com Deus, exercitando a nossa fé, jejuando, orando, buscando intimidade com Deus, nos revestindo da armadura, porque é possível que em momentos da nossa vida podemos nos deparar com imprevistos, com situações inesperadas. Nós temos que ter consciência de que a nossa fé, ela não é uma fé que ela cresce ou que ela surge de um dia para o outro. A fé é desenvolvida. A fé ela é gradativamente provada, sendo trabalhada para se tornar uma fé madura. Há momentos da nossa vida que a gente tem que buscar sempre com intensidade a oração e o jejum. Não fazê-los quando a batalha já começou. E temos a certeza de que nem todos os milagres são iguais. Nós precisamos a cada dia de uma porção extra do Espírito Santo de Deus. Deus nos abençoe e que o Senhor fale ao seu coração mais e mais. Que você tenha aí um excelente domingo. Eu quero orar e encerrar essa transmissão. Nós vamos orar a Deus. Vamos falar com o Pai. Acredito que... Deixa eu perguntar, Beth, temos algum pedido? A Cristiane, amiga da Conceição, está com Covid. Nós vamos orar pela Cristiane. Cristiane é amiga da irmã Conceição. Ela também está com Covid. Então vamos orar pela Cristiane, amiga da irmã Conceição. E a minha esposa falou agora também, a minha prima, tem uma prima minha que também está com Covid. Né? Está numa situação também delicada. Vamos estar orando pela minha prima. Eu não sei se é a Tabata ou é a Isa, mas esteja orando pelas duas, são irmãs. Tabata e Isa. Uma delas está com Covid. E como elas moram na mesma casa, todos vão estar em isolamento. Então vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, agradecemos este momento, Pai, da sua palavra. Nós te exaltamos, nós te glorificamos. Abençoa-nos, ó Pai. Senhor querido, nós apresentamos a Cristiane, amiga da Conceição, que também, ó Deus, está enfrentando esse coronavírus, ó Pai. Seja guardando e protegendo, Senhor Deus, a sua vida, a sua saúde, Pai, e a sua família. Bem como também, Senhor Deus, as minhas primas Isa, a Tabata, sejam cuidando delas, ó Pai. Não sei qual delas, ó Pai, está contaminada, mas que o Senhor possa estar preservando, Senhor Deus, a vida dos que estarão cuidando delas, dos que estão próximos delas, mãe, pai, esposo, filhos, esteja cuidando, Pai. Esta é a minha oração e a minha gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus e que as doces consolações do seu Santo Espírito seja conosco hoje, durante a semana e até a eternidade. Se você crê nisso, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Um forte abraço, um beijo e um cheiro no coração de vocês.